Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Ferrão, doutor em música pela Universidade de São Paulo, professor universitário há mais de 10 anos. E aqui no canal Doutor Música, toda semana trazemos novas aulas, novos conteúdos e comentários sobre teoria musical. E nós estamos aqui fazendo mais vídeos sobre harmonia funcional, porque muitos de vocês estão pedindo. Nós tivemos bastantes interações e novos seguidores. Então, se você gosta de teoria musical, gosta de música com profundidade, com leveza e com muita prática, clique no botão se inscreva, ative o sininho, deixe seu like aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos têm pedido para mim, desde que eu liberei o vídeo sobre harmonia funcional, que é a progressão 2-5-1 ou 2-5, que é uma progressão harmônica, muito utilizada na música popular, no jazz, na bossa nova, mas que tem as suas raízes na harmonia funcional. Então, se você ainda não ouviu falar desse assunto, ou se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, clique no vídeo Harmonia Funcional, que vai estar aqui no card, provavelmente, e também no meu canal, onde a gente fala um pouco mais sobre o que são as funções harmônicas, para você poder entender mais profundamente o que é o 2-5-1. Apesar disso, eu vou colocar aqui no vídeo de hoje um resumo breve sobre o que é a harmonia funcional, para vocês terem um pouco de uma ideia, para poderem entender o conteúdo desse vídeo. E se quiserem entender com mais profundidade, então, eu sugiro que voltem para o vídeo sobre harmonia funcional. E se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, se você não conhece teoria musical, esse canal também é para você. Basta você começar a assistir a playlist Teoria Musical desde o início, desde a primeira aula, são aulas curtas, dinâmicas. Eu quero explicar para vocês que eu estou aqui em Paris, vou começar o meu pós-doutorado em música aqui em Paris. Durante um ano eu vou estar aqui, e essa aqui não é a minha casa ainda, não é o meu estúdio organizadinho, então pode ser que vocês escutem algumas batidas, alguns barulhozinhos, mas eu fiz o máximo para deixar o vídeo com a maior qualidade de áudio possível. Falando em qualidade de áudio, também estou gravando da câmera do meu notebook, e o meu microfone eu vou conseguir agitar ele para o próximo vídeo, então também peço que vocês me perdoem pela qualidade da minha voz, que não está das melhores como nos vídeos anteriores, tá? Mas os sons do teclado, do programa de música que vocês vão ouvir vão estar ótimos. Então, antes de a gente começar a falar sobre o que é o 2-5, eu acho que se você veio aqui pela procura, pela busca, ou por sugestão do YouTube, você deve ter uma noção do que se trata, mas mesmo assim eu vou querer falar um pouquinho sobre a harmonia funcional antes de a gente começar a falar do 2-5 daqui a pouco, tá bom? Então não sai do vídeo, continue até o final que vai valer muito a pena, eu tenho certeza disso. Bom, vamos lá então. Pessoal, a ideia de harmonia funcional é um paradigma, uma maneira de ver a harmonia que começou no século XIX, baseada em escritos antigos, inclusive de um teórico francês chamado Rameau. Mas o que é importante para nós hoje tem mais a ver com a teoria do jazz, que é uma teoria do fim do século passado, 1960, ela foi escrita na Berkeley, Universidade Americana, mas deriva da teoria funcional do século XIX, que vê os acordes do campo harmônico de três maneiras. Existem três funções principais: a função tônica, que eu vou representar por um T aqui, a função subdominante, que eu vou representar com um S, e a função dominante. Então, resumindo, isso aqui é uma teoria do movimento, uma teoria que aproxima a relação dos acordes e das progressões com o movimento harmônico, certo? Então a gente tem a tônica como lugar principal de repouso, tá? Repouso. Né? As outras duas funções, a subdominante e a dominante, são funções de movimento. Então aqui temos o movimento e também movimento. Então a única função harmônica que representaria um lugar de chegada, um lugar de estabilidade harmônica, é a função tônica, tá bom? Cada uma das tríades do campo harmônico vão ser associadas com essas três funções, eu vou mostrar no próximo quadro para vocês. Mas qual que é a ideia dessa navegação harmônica, desse movimento harmônico que a teoria funcional defende? Bom, os acordes de repouso são os acordes de início e fim de música, principalmente. Mas a música não fica só no repouso, porque existe uma necessidade de dinâmica, uma necessidade de movimento. E esse movimento se dá da saída da função tônica em direção à função subdominante ou à função dominante. Qual que é a diferença entre essas duas funções?
e elas são complementares, a subdominante e a dominante. A diferença é a seguinte: quando eu faço um movimento para a subdominante, eu tenho um movimento que ele não gera necessidade de retorno para a tônica. Nós poderíamos chamar de um movimento de afastamento. Movimento de afastamento. Afastamento da tônica. Ou seja, quando eu saio de uma tônica para uma subdominante, eu saio do repouso, mas eu vou para um movimento que não gera necessidade de retorno imediato para a tônica. Já na dominante, isso é importante vocês perceberem, nós vamos ter uma ida para um movimento que ele gera sim a necessidade de retorno, porque ele tem uma tensão maior, mais tensão e, portanto, necessidade de retorno. Eu vou até fazer uma setinha aqui de outra cor para mostrar isso para vocês, tá? Então, se eu tenho uma função dominante, deixa eu achar o melhor vermelho que eu puder aqui, eu vou pegar uma outra cor. Pode ser um laranja claro, não tem problema não. Se eu tenho uma ida para dominante, existe uma tendência de retorno para a tônica. Ok? Então, o movimento funcional se dá dessa forma, ok? Você tem a tônica, repouso, um movimento, seja para a subdominante ou seja para a dominante. Se o movimento for para a subdominante, não existe necessidade de retorno imediatamente para a tônica. Mas geralmente você pode retornar para a tônica da subdominante. Agora, quando você vai para a dominante, existe uma sonoridade, um intervalo, eu já falei sobre ele no outro vídeo, que é o trítono, que gera uma necessidade de retorno para a tônica. Então, esse é o jogo da harmonia funcional, pessoal. É assim que se constroem todas as progressões, inclusive a progressão 2, 5, 1. Por quê? Vamos para o próximo quadro. Aqui nesse quadro nós temos o campo harmônico maior e o campo harmônico menor. Por enquanto eu vou focar no campo harmônico maior com vocês. Vocês vão perceber que cada uma das tríades do campo harmônico maior, nesse caso das tétrades, que eu coloquei tétrades aqui, primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, cada um deles é associado com uma função harmônica. A função principal, a tônica de estabilidade, ela é responsável pelo acorde principal do campo harmônico, em Dó maior ou em qualquer outro tom, que é o primeiro grau. Aqui, Dó com sétima maior, correto? Então, esse é o acorde de repouso absoluto numa composição em Dó maior. Nós temos outros acordes de função tônica, como o terceiro, Mi menor aqui, e o sexto, Lá menor. Certo? Esses três acordes têm essa sensibilidade, essa sensação de repouso. Entretanto, o primeiro grau é sempre mais forte. Tudo bem? Bom, e temos os acordes das outras duas funções, correto? Os acordes da função subdominante são o segundo grau, Ré menor com sétima, o 2 e o 4. 4, 7 mais ou Fá maior com sétima maior em Dó maior. Os acordes de função dominante são os acordes que possuem as notas Si e Fá. Aqui são dois, o Sol com sétima, que é o 5, 5, 7, e o sétimo grau, Si meio diminuto. Esses dois acordes têm as notas Si e Fá, que geram essa ideia de tensão harmônica que chama para uma resolução, ou seja, a ideia da função D, da função dominante. Então, aqui nós temos os acordes do campo harmônico maior e temos suas funções. Bom, se nós olharmos de volta para o quadro da representação das funções, qual seria então um possível encaminhamento
né, uma possível progressão harmônica, que saindo do repouso, passe pelos dois estágios de movimento e retorne para o repouso ao final. Bom, essa representação de repouso, movimento, primeiro estágio, movimento, segundo estágio e repouso, é o que nós chamamos de progressão harmônica. E tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre progressão harmônica, que vocês podem encontrar também na playlist de teoria musical, ou só procure pelos thumbnails lá, progressão harmônica, onde eu falo especificamente disso, tá? Mas aqui uma representação breve disso seria o seguinte, né, colocar numa linha aqui as funções. Primeiro momento, tônica. Segundo momento, subdominante. Terceiro momento, dominante. E a setinha laranja de resolução da dominante na tônica novamente, ok? Isso aqui se chama progressão harmônica, e uma progressão harmônica específica chamada autêntica e perfeita, porque ela termina perfeitamente na tônica e ela possui 4 estágios, é uma progressão de 4 estágios. Então eu parto da tônica, já vou chegar no 2,5, pessoal, calma lá. Parto na tônica, vou para o movimento de afastamento sem urgência de retorno, permaneço ali o tempo que for conveniente, vou para a função dominante para ter a tensão que retorna para a tônica. Tá bom? Só que vocês vão perceber que existem mais de um acorde em cada função. Por exemplo, se eu volto aqui para o campo harmônico, vocês vão perceber que eu tenho mais de um acorde na função subdominante e tenho mais de um acorde na função dominante e tenho mais de um acorde na função tônica. Mas existem algumas maneiras mais eficientes de se fazer uma progressão muito clara. Tá? E uma dessas maneiras mais eficientes é o bendito 2-5-1 ou 2-5 para qualquer lugar, que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? O 2-5-1, ele é a progressão harmônica preferencial dessa preparação em músicas como jazz e todos os estilos derivados, inclusive a nossa querida bossa nova, ok? Nós vamos ver alguns exemplos de 2-5 em músicas, tanto no jazz quanto na bossa nova, mais para o fim do vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. Então, se nós fôssemos pensar ainda em Dó maior, um símbolo que representa tonalidade de Dó maior é utilizar a cifra aqui embaixo da progressão, tá bom? A cifra e 2 pontinhos. Isso significa que eu estou na tonalidade ou na região de Dó maior. Isso significa dizer que eu vou usar os 7 acordes do campo harmônico de Dó maior, tá bom? Então, vamos dizer que eu esteja tendo uma progressão que vai chegar no primeiro grau ou Dó maior ao fim, aqui nesse último T, nessa tônica final. Então, eu vou colocar aqui o acorde e também a cifra em graus romanos aqui dele. Então, 1, 7 mais. O acorde vai ser Dó com sétima maior. Então, esse acorde aqui é o resultado da progressão. Okay? Dó, Mi, Sol, Si. Tá bom? Eu recomendo que vocês batam prints, tá bom? Batam prints das sessões aqui do vídeo para você poder fazer consulta. Se você quiser ver esse vídeo uma segunda vez, ou se você gosta de ver dando as pausas para entender bem o que está acontecendo aqui, tá bom? Eu não quero fazer um vídeo muito comprido, por isso eu tento tocar o ritmo um pouco mais rápido, mas eu tento fazer na velocidade correta, o melhor possível para vocês poderem ir entendendo isso aqui. Porque, ó, para você poder ter uma compreensão de teoria mais profunda, mais intensa e mais sólida, você tem que ir com vagar em cada estágio da teoria. Então, o que eu estou explicando aqui pode parecer elementar para algumas pessoas, tá? Mas ele vai ser a base, esse conhecimento vai ser a base para você poder compreender coisas muito mais complexas que vão fazer você tocar melhor, entender melhor a música, ou mesmo ouvir melhor a música, se você é um interessado em apenas ouvir, tá bom? Esse conteúdo aqui serve para todo mundo e a ideia do canal é essa, tá bom? Então, voltando aqui, então nós temos aqui a progressão TSDT com tônica final
em Dó. Então, qual que é o objetivo de uma progressão harmônica? Pessoal, a progressão harmônica não é qualquer sequência de acordes. A progressão harmônica é uma sequência de acordes específica que expressa bem a harmonia funcional, porque geralmente vai passar por funções harmônicas numa ordem específica, gerando essas três percepções de movimento. A percepção de repouso, que está vinculada à função tônica, a percepção de movimento de afastamento do repouso, que está vinculada à função subdominante, e a função de um movimento de tensão máxima, que já está gerando tensão para o retorno à tônica. Então a progressão harmônica não é qualquer sequência, é uma sequência que possui o maior número desses estágios de forma que haja uma progressão, um deslocamento harmônico claro, tá bom? Então essa progressão harmônica TSDT é uma das mais claras, porque ela parte da tônica e ela progride pelos outros dois movimentos, retornando à tônica. Então, primeiro, para você entender isso, 2-5-1 é uma progressão harmônica, tá bom? O 2-5 é uma progressão harmônica. Então, como é que é a aplicação do 2-5 aqui? E logo que eu tocar ele, vocês vão perceber a cara de jazz que ele tem. O 2-5 é simplesmente isso. Você vai escolher 2 graus, o 2 e o 5, para prepararem, para encaminharem a harmonia para a tônica que você deseja chegar, ok? Então, se o meu 1 aqui é o Dó, qual que é o meu 2 e qual que é o meu 5? Vamos voltar para o campo harmônico. O meu 2 é o Ré menor com sétima, que tem função subdominante, por isso cabe ali no S. E o 5 é o Sol com sétima, que tem função dominante, por isso cabe no lugar do D ali. Então vamos preencher essas opções harmônicas. Então eu tenho aqui o 2, nós vamos criar um acorde menor com sétima, e o 5, que é um acorde dominante, porque possui o trítono. 2, 5, ok? Quais são esses acordes? O 2 é o Ré menor com sétima. E o quinto grau é o Sol com sétima. Então são esses dois acordes. Ré menor com sétima, Sol com sétima, resolvendo em Dó. Com as sétimas e com essa progressão, a gente consegue ter uma expressão funcional muito clara e com muita cara de bossa nova e jazz, né? 2, 5 e 1. Ok, pessoal? E nós vamos utilizar aqui a setinha também, sempre que tiver uma resolução do 5. Assim como eu coloquei aqui do D para o T, eu vou colocar também do 5 para o primeiro. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Bom, pessoal, vamos ver na partitura como se escreveria esse 2-5. Eu não coloquei aqui a condução de vozes, eu já vou colocar, já vou modificar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem um vídeo sobre condução de vozes, isso é muito interessante para quem gosta de arranjar, gosta de compor, ou seja, como conduzir as linhas dos acordes para não ficarem com muitos saltos, eu posso falar sobre ele depois. Mas a princípio vamos ouvir. Então, esse 2-5-1 que nós fizemos, teria mais ou menos essa sonoridade aqui. Mas percebe que tem bastante saltos. Então, uma opção para melhorar esse 2-5-1, que seria no voicing, ou na condução de vozes, seria a seguinte, né? Manter as notas próximas entre os acordes. Ver quais são as notas de Sol que já estão no Ré nessa posição e aproximar elas. Por exemplo, aqui no Ré menor, eu tenho esse Ré. E no Sol também tem um Ré. Então, eu vou manter... Opa, aqui embaixo. Então, eu vou manter na mesma altura nos dois acordes, para evitar saltos. Tá bom? O mesmo pode ser feito no Fá. Eu tenho o Fá aqui, que é a terça de Ré menor, e tenho o Fá, que é a sétima de Sol, que poderiam estar na mesma voz. Tá bom? E aí eu tenho uma condição de vozes bem melhor. Olha como que soa. Tá bom? Aqui, o Fá e o Si do trítono, da função dominante, eles são resolvidos, né? O Si permanece no Si e o Fá vai para o Mi. Si, Si, né? E o Fá para o Mi. Fá, Mi.
isso resolve o 5. Por isso aquela setinha de resolução que eu coloquei aqui. Essa seta laranja aqui embaixo, tá? Ela significa a resolução da dominante na tônica. Atenção, resolvendo. Eu posso falar mais sobre isso em outros vídeos. Comente aí se você se interessa por esse assunto, tá bom? Bom, gente, mas aqui eu não coloquei a tônica no início do 2,5, porque o 2,5 ele pode ser independente, né? Ele pode ser a partir do 2 mesmo. Aqui eu tinha colocado para vocês o 1 como parte da progressão. Aqui, né? O 1, 7 mais, aqui Dó 7 mais. Mas isso não muda muita coisa, pessoal. É só porque nesse caso a gente partiria do 1 para voltar para o 1. Mas o 2,5 ele já está aqui. Uma outra coisa importante de falar, pessoal, é a grafia. Como se desenha um 2,5 numa análise, tá? Eu coloquei aqui para vocês a seta laranja. E a seta laranja já é uma parte da grafia, porque é a resolução do 5 no acorde que vem depois. Geralmente o 1, a princípio, tá? Mas nós também temos, isso quem já conhece o jazz, já conhece a teoria, sabe, uma outra maneira de grafar, aliás, uma maneira que complementa isso, que são os colchetes deitados aqui, tá bom? Quando você tem o 2, 2, 5, você utiliza os colchetes entre o 2 e o 5, que conecta o 2 ao 5. Assim como a seta conecta o 5 ao 1, o colchete conecta o 2 ao 5. Aqui ficou meio tortinho, vou fazer embaixo da cifra aqui normal. Então você tem aqui o 2, 5, né, escrito no colchete, e a setinha resolvendo. Algo assim, tá? Colchete e setinha resolvendo. Aí seriam quais os acordes? Ah, vocês não estão vendo aí, deixa eu escrever aqui na esquerda. Pera. Vocês vão ver melhor agora, tá? Então você tem o colchete no 2 para o 5 e a setinha do 5 para o 1. Então, 2 menor, né? 5, 7, indo para o primeiro. Esse aqui é o símbolo do 2, 5, tá bom? E vocês vão ver isso nos textos de análise, nos livros do Almir Chidiac, do Ian Guest, que inclusive, para quem quiser estudar mais sobre isso, vão estar aqui na descrição do vídeo, o link para vocês adquirirem esses livros de teoria e de harmonia popular, tá bom? Bom, pessoal, nós vimos agora como preparar um acorde usando um 2,5. Mas essa regra que nós apresentamos, especificamente essas tríades, ela serve para acordes maiores, assim como o primeiro grau, ok? Nós vamos ver agora como preparar um acorde menor utilizando a estratégia do 2,5. Vamos lá? Bom, primeiro vamos ver aqui o campo harmônico menor no nosso programinha aqui. Então, o campo harmônico menor também tem os seus 7 graus e tem as funções associadas a cada uma das tríades. Aqui eu coloquei em tríades, deixa eu corrigir para tétrades e eu já volto. Bom, pessoal, vamos lá então. Campo harmônico de Dó menor possui 7 acordes, aqui no caso tétrades em Dó maior, que também tem as suas funções harmônicas. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. Esses são os 7 graus da escala de Dó menor, as 7 tríades do campo harmônico. Bom, voltando para o nosso esqueminha aqui, nós vamos perceber que temos aqui as funções harmônicas. As funções harmônicas não vão mudar de um tom maior para um tom menor, elas permanecem, já que elas significam algo mais estável do que a troca de uma tríade por outra. Aqui, claro que nesse exemplo agora, nossa tonalidade vai ser Dó menor. Portanto, a gente vai escrever o seguinte: no começo da progressão, Dó menor, 2 pontos. Significa o quê? Significa que agora nós estamos na tonalidade de Dó menor. E quais seriam as tríades aqui? Bom, a tríade de resolução é Dó menor com sétima. E a preparação, nós vamos ver que o único acorde que é comum aos dois campos harmônicos é o quinto grau. Se você vê no modo maior, o quinto grau é Sol com sétima. Se você vê, né, no modo menor, o quinto grau é o Sol com sétima também. Ok? Só que a diferença é que no tom menor vai resolver em Dó menor. Voltemos aqui para o esqueminha. Então nós temos aqui no quinto grau o
acorde de Sol com sétima. Já aprendemos que nós sempre vamos indicar, né? Deixa eu botar aqui embaixo 5, 7. Nós sempre vamos indicar a resolução do 5 no seu acorde de resolução, no seu acorde de chegada, por uma linha aqui. E qual que é o nosso 2 agora? É essa a diferença, essa é a maior diferença. No modo maior, nós tínhamos como segundo grau, pessoal, um acorde menor com sétima menor. Esse aqui. Ré, Fá, Lá, Dó. E agora nós temos, no modo menor, um acorde meio diminuto, que é um acorde diminuto, feito de terças menores, mais uma sétima menor. Então, o Ré meio diminuto vai ser o nosso acorde de segundo grau aqui, numa progressão de 2/5, que resolve num acorde menor. Ré. Opa, tá em laranja ainda? Resolvi isso aqui. Ré. O símbolo do meio diminuto mais curto é a bolinha cortada, tá, pessoal? Bom, então nós temos aqui o segundo grau, meio diminuto, indo para o quinto, indo para o primeiro. Então a progressão 2, 5, 1 por menor é segundo grau, meio diminuto, quinto, 7 e primeiro menor. Com todas as sétimas, segundo meio diminuto, quinto, 7 e dó menor. É esse aqui, tá bom? Também teremos que colocar aqui o colchete do 2 para o 5, né? Vou botar aqui no meio que está mais fácil de verificar, do 2 para o 5 e a setinha do 5 para o 1. Esse é o símbolo do 2, 5, 1, ok? Vamos mostrar essa progressão 2, 5, 1 no modo menor agora na partitura, beleza? Então nós temos aqui o segundo grau, o segundo grau, vamos colocar eles aqui, segundo grau, o quinto que é o mesmo, e isso vai resolver no primeiro grau. Como eu já mostrei para vocês antes, eu vou conduzir as vozes corretamente aqui, mantendo o Fá na mesma voz nos dois acordes, eles têm muitas notas comuns, mantendo o Ré na mesma voz nos dois acordes, e aqui nós temos o som de uma progressão 2, 5, 1 no modo menor, bem encadeada. O comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: geralmente o 2, 5 dividem um espaço de 1/5. Ou seja, aqui poderia ter apenas o quinto grau, mas é dividido em 2 e 5. A resolução, por outro lado, teria o dobro do tempo, que é uma maneira também de perceber a resolução mais estável, mais estabilizada, né? Ou seja, os acordes de movimento mais curtos e os acordes de estabilidade de chegada mais longos. Ok, beleza. Agora nós vamos falar de uma coisa ainda mais legal a respeito dos 2 5. Bom, vocês imaginam que eu fiz aqui 2 5 apenas preparando o primeiro grau. Mas o 2 5, ele pode preparar qualquer grau do campo harmônico. Aqui eu fiz uma progressão com alguns acordes do campo harmônico de Dó. Vamos escutar? Eu fiz uma progressão partindo do primeiro grau, função tônica, indo para subdominante, voltando para tônica no sexto grau e terminando na dominante, fazendo aquilo que a gente chama de meia cadência ou cadência adominante, tá bom? Agora eu vou mostrar como que a gente pode utilizar os 2 5 em qualquer contexto desses aqui. Você percebeu que cada acorde dura 2 compassos? Pois bem, eu posso utilizar 2 5 para preparar qualquer um dos acordes dessa progressão. Por exemplo, aqui do primeiro grau para o quarto, eu posso fazer, por exemplo, o 2 5 de Fá. Como que eu sei qual é o 2 5 de Fá? Primeiro eu verifico se se trata de um acorde maior ou de um acorde menor. Fá maior é um acorde maior.
como já diz o nome. Então eu sei que para preparar um acorde maior, eu utilizo o 2 dele, que é um acorde menor com sétima, e o seu quinto dominante. Bom, qual é o 2 de Fá? O 2 de Fá é Sol. Então eu vou montar aqui um acorde de Sol menor no lugar do Dó que estava aqui. Vamos lá. Ok? Com a sétima lá em cima. Então isso aqui virou um Sol menor. Um Sol menor com sétima. Só que eu vou ter que dividir a duração dele pela metade aqui para poder caber os 5 também. Sol menor com sétima. Não é mais tônica, né? Ele é o 2 do Fá. No ritmo, eu reduzo ele aqui para uma mínima e coloco o Dó com sétima, que é o quinto de Fá. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Isso, Dó com sétima. Dó 7. Vamos ouvir? Ok? Fiz um 2,5 de Fá. Aqui, como é que seria uma análise disso aqui, pessoal? Eu vou até... Opa! Eu vou até colar ela aqui num outro lugar para vocês verem melhor, né? Então, se eu tivesse aqui o 2,5, como é que seria a escrita, essa grafia aqui? Eu não preciso usar necessariamente os graus, porque esse 2 e esse 5 não são do tom de Dó, mas eles são tomados do tom de Fá. Então, basta eu utilizar aqui a grafia do 2,5, né, para mostrar isso na análise harmônica. 2, e aí a setinha do 5 indo para o lugar de chegada. Isso aqui é um 2,5 do 4, tá bom? São, esses 2,5 que não são para o tom principal são chamados de 2,5 secundários. É disso que eu estou falando agora, pessoal, tá? Bom, vamos voltar lá. É claro que se fosse uma composição real, assim, uma composição real, eu não ia usar, talvez não usasse tantos 2,5, mas como é um exercício, eu quero mostrar para vocês. Então, aqui nós fizemos o 2,5 do Fá. Deixa eu arrumar aqui para ver direitinho. Cheguei ao Fá. E agora eu tenho o Fá por 2 compassos. E depois o Lá menor. Se eu quiser manter essa mesma pegada harmônica, eu posso fazer agora o 2,5 também do próximo acorde da progressão, que é o Lá menor. Só que agora é um acorde menor, pessoal. E para preparar acordes menores, eu volto aqui para o campo harmônico menor e vejo a regra. Eu vejo, por exemplo, que no campo harmônico menor, o segundo grau é um acorde meio diminuto. E o quinto grau é um acorde com sétima. Bom, o segundo grau de Lá menor é Si. Ok? Eu vou copiar esse 2,5 aqui e depois eu corrijo, né? O segundo grau de Lá menor é Si. Vamos para o Si aqui. Ok? Si. Meio diminuto, tem a quinta diminuta, Fá natural. E o quinto grau dele é Mi com sétima. Depois eu troco o nome aqui, pessoal. Tá bom? Mi com sétima, 2 tons acima de Dó. Então aqui eu tenho o Si meio diminuto. Eu vou escrever ele no nome extenso dele, Si menor com sétima, bemol 5. E aqui, Mi com sétima. E agora, no lugar de ir apenas diretamente de Fá para Lá menor sem preparação, eu faço uma preparação para Lá menor, assim como eu fiz para Fá, usando 2,5, só que em Lá menor, por se tratar de um acorde menor, a sonoridade do 2 é meio diminuta. Vamos lá? Dó. Olha que massa! Olha que legal, pessoal! Soa muito melhor do que só aquela progressão com os acordes do campo harmônico. Então, estou usando os 2,5 secundários aqui para gerar um ritmo harmônico mais gostoso, mais uma levada de bossa ou talvez de jazz. Bom, resta apenas agora, como vocês podem imaginar, fazer a mesma coisa para o Sol. Só que aqui acontece uma coisa interessante.
é um conceito que eu vou explicar mais adiante, que é de acorde pivô. É quando um acorde tem dois sentidos diferentes, depende de onde eu observo. Por exemplo, esse Lá menor que eu coloquei aqui na progressão, ele é o sexto grau de Dó maior e tem função tônica, certo? Mas quando eu for preparar o Sol, eu vou fazer um 2,5 de Sol, nesse compasso aqui. E qual é o 2 de Sol? O 2 de Sol é também o Lá menor, o mesmo acorde que já estava na minha progressão anteriormente. Então eu vou mantê-lo aqui, mas agora com outro sentido. Porque acorde pivô é como no basquete, o pivô pega a bola de um lado e manda para o outro. Da mesma forma, o Lá menor em Dó, ele tem função tônica, mas quando ele estiver no 2,5, ele vai ser uma espécie de subdominante do 2,5 de Sol, tá bom? Já que 2 tem função subdominante. Então vejam bem, isso não é tão difícil de entender na prática. Esse Lá menor aqui desse compasso é o lugar de chegada desse 2,5 aqui, é a minha tônica sexto grau. Mas esse Lá menor aqui vai ser transformado em 2 de Sol. Portanto, eu vou reduzir o ritmo dele para uma mínima, e ele vai ser o 2 de Sol, e vai restar ainda o 5 nessa segunda metade do compasso. Qual que é o 5 de Sol, pessoal? Vamos lá? Sol, Lá, Si, Do, Ré. O Ré é o quinto grau. Então, eu vou fazer aqui um Ré com sétima. Ré, Si, Lá, Dó, né? E vou colocar embaixo aqui a cifra também. Então, agora eu tenho essa seguinte ordem de harmonia. O Dó, primeiro grau, o 2,5 do 4, o 4, o 2,5 do 6, o 6, o 2,5 do 5, o 5. E depois esse 5 aqui poderia resolver no Dó. Talvez eu coloque isso também agora. Vamos ouvir? Primeiro grau. Resolvendo o primeiro agora. Tá bom? Bom, pessoal, essencialmente essa é a teoria por trás dos 2,5. Né? Eu tenho uma progressão harmônica de subdominante 2, dominante 5, que pode resolver não apenas no primeiro grau, que seria o 2,5 primário, mas também em todos os outros graus do campo harmônico, gerando uma música mais interessante, com mais cromatismos. Você vê aqui, por exemplo, nessa progressão, eu consegui um Si bemol, aqui eu consegui um Sol sustenido, e aqui um Fá sustenido. Por quê? Porque apesar de estar em Dó, quando eu faço um 2,5, eu vou buscar o 2 e o 5 na tonalidade desse grau que eu escolhi. Na tonalidade dele. Em Fá maior aqui, em Lá menor aqui. E em Sol maior aqui, porque são tríades maior, menor e maior, respectivamente, pessoal. Bom, vamos ver alguns exemplos? Vamos ver algumas músicas onde acontece 2,5 para a gente analisar rapidamente, fechar esse vídeo com exemplos reais? Vamos lá? Para começar, pessoal, um diazinho aqui bem basicão, All of Me, bem conhecido como All of Me. A harmonia dele é simples, tá? Ele está em Dó maior, começa em Dó maior, vai para Mi com sétima, preparando o Lá com sétima, o Lá com sétima prepara o Ré menor, ok? Bom, depois do Ré menor, ele faz o Mi com sétima, preparando o Lá menor. Então, os acordes principais dele são Dó, Ré menor, segundo grau de Dó, o tom é Dó, né? Lá menor, o sexto grau. E quando chega aqui nesse lugar, que é para fechamento de cadência, ele faz um Ré com sétima, que seria o quinto grau dominante de Sol. Só que antes de chegar em Sol, ele faz um 2,5, Ré menor e Sol, porque ele vai retornar para o primeiro. Então, essa última frase fica assim. Mi, para, Ré com sétima, para, Ré menor e Sol com sétima. Então, aqui nós temos um 2,5 nos últimos dois compassos, Ré menor 7, Sol 7. Isso é bem básico nessa música e acontece
somente nesse ponto. Você poderia inserir outros aqui, mas a partitura original não sugere isso. Agora um exemplo de música brasileira, Chega de Saudade, de Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim. Ela tem essa progressão aqui, né? Chega de saudade, a realidade é que sem ela não pode ser. Só esse comecinho até o compasso 9 aqui, você percebe, né? O tom dela tá em Mi menor. Ele faz o 2,5 de Mi menor aqui no segundo sistema. Fá meio diminuto, que tá cheio de números ali, né? Fá sustenido menor 7 bemol 5, ou Fá sustenido diminuto. Si7 com nona menor, que é o quinto grau. Não vou falar aqui da nona no momento. Mas então esse som. Indo para Mi menor, né, já no começo, é o 2,5, que está reafirmando a tonalidade de Mi menor. Essa música é uma música que tem muitas viagens harmônicas. Tem modulações, transições e tal. Então o 2,5 é uma maneira de deixar muito claro logo no início que o tom da música é de fato Mi menor. Ele parte de Mi menor, né, elabora um pouco, faz Fá sustenido com sétima, que é quinto de Si, transforma esse Fá sustenido com sétima em Fá sustenido meio diminuto, que é o 2, Si com sétima, que é o 5, de Mi menor. Mas não somente isso, continua ali, nesse Mi menor da segunda linha, ele faz, né? Aliás, a terceira linha. Já fez um 2,5 de Si menor aqui, ó. Veja a terceira linha. Quando ele começa a segunda frase da melodia, aqui, Sol, Si, Dó sustenido, ele faz, ó, Dó sustenido meio diminuto, Fá com sétima, Fá sustenido com sétima, desculpa, e Si menor. Então, Dó sustenido meio diminuto, Fá sustenido com sétima e Si menor é 2,5 de Si menor, ok? Então, o que ele fez no Mi menor, ele repete agora numa modulação para Si menor. Então, são dois exemplos que eu acho que pode ajudar bastante vocês. E para falar também de um exemplo da música popular, da música pop mesmo, temos aqui A Little Help from My Friends, dos Beatles. A música mais ou menos assim. What do you think if I sang out of tune? Would you stand and walk out of me? Quero falar só dessa parte aqui. Então ela está em Mi maior, primeiro grau, função tônica. What do you think? A dominante, Si maior. O 2 Fá sustenido menor. Nessa posição ele é meio que um lugar de repouso, porque ele vai ser repetido na segunda linha. Tarará, depois o Si, parará. Aqui no rock nós não temos as sétimas em todas as notas, tá bom? Então não estranhem isso, olhem para os acordes, para as fundamentais. Estamos em Mi maior e no fim dessa frase ele faz Fá sustenido, Si e Mi. O Fá sustenido é 2, o Si 5 e o Mi 1. Então o 2-5-1, gente, está presente em todo tipo de repertório, não apenas na música jazz, não apenas na música bossa nova, mas também no rock e em outros repertórios, pessoal. Gente, eu agradeço muito pela audiência de vocês nesse vídeo, agradeço por aqueles que deixaram o seu like, que compartilharam, estamos quase chegando aos tão sonhados 1000 seguidores, então se você não se inscreveu no canal, deixe sair seu comentário, faça sua pergunta, eu respondo todas, e se inscreva. Vamos fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas para tirar essas nuvens aí do 2.5, que é uma coisa importante, mas não precisa ser tão complicada. E essa é a vibe do nosso canal Doutor Música. Eu trago para vocês conhecimento aí que eu trago em sala de aula, com toda a minha experiência. Vocês comentam, a gente interage e o canal vai crescendo e mais pessoas vão sabendo como funciona a teoria musical sem complicação, tá bom? Lembro vocês que ali na descrição tem algumas sugestões de equipamentos, do meu guia para escuta integrada, para você que quer ouvir música com mais qualidade, com mais entendimento, independente de conhecer teoria musical ou não. Vai estar também aqui no link da descrição. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço para vocês.